Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus Cristo esteja aí com você, porque certamente Ele está aqui também conosco. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler os últimos versículos aí, do versículo 46 até o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor com toda a reverência que ela merece. Diz assim o texto: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-me. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé e se dirigiu até Jesus. O que você quer que eu te faça? Lhe perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver novamente. Vá, disse Jesus, a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar e que ela possa, Senhor, ser compartilhada aonde quer que nós estejamos. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, durante todo o ministério de Jesus, que era um ministério itinerante, por onde ele passava, pregando, ensinando, realizando milagres, muitas das pessoas que se convertiam decidiam seguir Jesus, decidiam caminhar com Jesus, decidiam se tornar discípulos e discípulas do Mestre. No texto que nós lemos, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão está saindo de Jericó. E diz o texto que Jesus, ao passar pela saída, havia um cego no meio do caminho. E nós precisamos prestar muita atenção nas informações que o texto nos dá. Jesus estava saindo de Jericó, Jesus estava se dirigindo a Jerusalém. E ali em Jerusalém, Jesus seria então preso, julgado e morto. Então Jesus não voltaria mais a Jerusalém e nem a nenhum outro lugar. Essa informação é muito importante para que a gente entenda o contexto do que aconteceu. Então, além daqueles discípulos, além da multidão que seguia Jesus, o texto diz que havia esse cego, Bartimeu. E Bartimeu vai nos ensinar, ou a história de Bartimeu vai nos ensinar algumas coisas nesta noite. Olhando para a história de Bartimeu, olhando para a vida de Bartimeu, olhando para esse relato bíblico, eu quero te convidar nesta noite a refletir junto comigo e extrairmos lições a partir da vida desse homem. Uma das primeiras lições que nós podemos aprender, uma das primeiras percepções que nós podemos ter observando Bartimeu, é que ele tinha um senso de oportunidade. Bartimeu tinha um senso de oportunidade.
Ele era cego, ele era mendigo, ele dependia da bondade alheia para sobreviver, ele estava marginalizado, mas ele estava atento ao que acontecia ao seu redor. Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Uma multidão estava passando, e certamente essa multidão estava alvoroçada. Certamente essa multidão vinha em louvor. O texto não diz isso, mas nós podemos imaginar. Essa multidão vinha louvando, essa multidão vinha falando acerca de tudo que ela havia aprendido, que ela havia visto por intermédio da vida de Jesus. E certamente ele perguntou a alguém que estava ali perto dele: olha, o que está acontecendo? Por que esse alvoroço? E alguém disse para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. E nós podemos observar pela reação de Bartimeu que ele sabia quem era Jesus. Então, apesar da sua condição, ele não estava alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele ouviu que era Jesus, Bartimeu, diz o texto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se vitimizou apesar da sua condição, pelo contrário, ele não aceitou a sua condição como algo definitivo na sua vida. Mesmo sendo cego, ele viu ali uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Era aquele o momento, a hora era aquela, o tempo oportuno era aquele. Quantas oportunidades, meu irmão, minha irmã, eu e você já deixamos passar em nossas vidas? Quantas coisas nós deixamos para depois? Quantas coisas nós deixamos para um outro momento, para o momento ideal, para o momento adequado? Quantas vezes nós temos que cuidar, ou nós temos que rever os nossos relacionamentos e nós achamos que ainda não é o tempo certo? Quantas vezes nós, diante de um desentendimento com os nossos pais, nós preferimos deixar para amanhã: não, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu peço perdão, amanhã eu perdoo. Quantas vezes, diante de algum desentendimento com os nossos filhos, nós esperamos que o tempo resolva, que o tempo passe, que as coisas se ajeitem? Quantas vezes dentro do nosso casamento ou dos nossos relacionamentos, nós esperamos que algo aconteça e que as coisas se amoldem? Quantas vezes nós deixamos o tempo passar, achando que alguma coisa vai acontecer de sobrenatural, e o tempo passa e nada muda? E nós ficamos então, amados, esperando pelo amanhã, esperando pela hora oportuna, esperando pelo momento certo, esperando por este amanhã. E meu amado, minha amada, o que é o amanhã? O amanhã é apenas uma possibilidade. Você imaginou em algum momento da sua vida, quando você estava lá celebrando, comemorando o Natal de 2019, ou quando você estava juntamente com os seus queridos rompendo o ano de 2019, você imaginou que hoje você estaria nessa condição, que o mundo estaria nessa condição? Você imaginou, amados, que para muitos aquele seria o último Natal que celebrariam juntos? Aquele seria o último ano que fariam planos para um futuro? Você imaginou que sem nenhum aviso prévio chegaria um vírus e mudaria a história da humanidade? Você imaginou? O que é o amanhã, meus amados? O amanhã é apenas uma possibilidade. Então, diante desta verdade, arrependa-se hoje. Diante dessa verdade, perdoe hoje. Diante dessa verdade, demonstre a sua afetividade hoje.
Clame pela misericórdia do Senhor hoje. Receba Jesus na sua vida hoje. Porque o amanhã é uma possibilidade que pode chegar, mas que pode não chegar. E mesmo que chegue, pode chegar de uma forma totalmente diferente daquela que você espera. Uma segunda lição, uma segunda percepção que nós podemos ter a partir da história e da vida de Bartimeu é que ele era focado. Bartimeu tinha um foco. Uma vez reconhecida a oportunidade, nada o impediu de chamar a atenção de Jesus. Quanto mais o repreendiam, é o que diz o texto, quanto mais pediam para que ele se calasse, quanto mais pediam para que ele não importunasse o mestre, mais ainda ele gritava, mais alto ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós aprendemos com isso que sempre haverá aqueles que vão tentar nos desanimar, que sempre haverá aquelas vozes que tentarão calar o nosso clamor, que sempre haverão aqueles que vão tentar nos impedir de continuar crendo e de continuar buscando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E talvez essas pessoas façam isso, talvez essas vozes se levantam porque ainda não conheçam o Jesus, ou porque talvez tenham tido uma experiência frustrada, ou ainda há a possibilidade de que essas vozes sejam sim agentes do mal nesse mundo, que querem nos impedir de experimentar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, que querem nos fazer desistir, que querem nos fazer desistir dos nossos sonhos, dos sonhos que Deus tem para nós, que querem nos fazer desistir da vida plena e abundante que Deus tem para nós. Talvez essas vozes, talvez esses agentes do mal querem que a gente continue lá na beira do caminho, esmolando, se satisfazendo com pouco, com quase nada, sendo que Jesus tem preparado para nós um grande banquete. Então não se satisfaça com as esmolas. Busque o Senhor, clame pelo Senhor, pela sua misericórdia, pela sua presença. Pare de depender de outros, pare de depender da bondade alheia. Entenda, você depende somente de Deus, e do Deus que é poderoso, do Deus que te ama, do Deus que tem o melhor para a sua vida. A sua história é a sua história. Você é um ser único, com as suas características e com a sua individualidade. E mesmo que os outros tenham uma história semelhante à sua, não quer dizer que o final será o mesmo. Porque para alguém o final não foi feliz, o final não foi o esperado, não quer dizer que para você assim também será. Confie no Senhor. Confie nos planos dele, nos pensamentos dele, que são maiores que os seus, como diz a palavra. Por isso, clame pela misericórdia do Senhor. E quanto mais impedimentos surgirem, mais alto você deve clamar, mais alto você deve gritar por Jesus. Manifeste a tua fé, exercite a tua fé, ore, clame. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13, a Bíblia nos traz, a palavra do Senhor nos traz essa orientação. O próprio Deus diz: vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor não rejeita uma oração sincera. O Senhor não rejeita uma oração que é fruto de um coração quebrantado e dependente. Por isso, como diz no texto, Jesus parou. Porque Jesus encontrou sinceridade no clamor de Bartimeu. Jesus para e Jesus manda chamar. E Jesus lhe faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí nós temos uma terceira lição.
Bartimeu tinha uma percepção real acerca de si mesmo. Bartimeu sabia quem ele era. Bartimeu sabia onde ele estava. Bartimeu sabia o que era necessário para que ele fosse transformado. Bartimeu sabia o que era necessário para ele estar onde ele queria chegar. Por isso, quando ele é chamado, diz o texto que ele lança a sua capa, ele rompe com o passado, ele deixa para trás tudo aquilo que poderia impedi-lo de ir até Jesus. Ele dá um salto e ele se coloca em pé, ele vence as suas limitações e ele vai até Jesus. Ele vai até o único que poderia mudar toda a sua história. E quando Jesus lhe faz a pergunta, o que é que você quer que eu te faça? De pronto ele responde, mestre, eu quero ver novamente. Ele sabia que ele havia perdido. E ele sabia também que somente Jesus seria capaz de restaurar. Talvez você já tenha tido uma experiência com Jesus e talvez agora você esteja distante dele. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que como aquele pai da parábola do filho pródigo que está relatada lá em Lucas, no capítulo 15, o Senhor está sempre de braços abertos, esperando que você volte, porque Ele não desiste de você. Qual é a sua necessidade? Pelo que você tem clamado? Nós precisamos reconhecer qual é a nossa real necessidade. Nós precisamos saber o que é que vai nos tirar da beira do caminho, da vida pequena, da vida triste, da vida limitada que nós possamos estar experimentando. Jesus está aqui, Jesus está aí, Ele está perguntando para você nessa noite, o que é que você quer que eu te faça? A resposta parece óbvia se a gente olha para o texto, mas nem sempre as coisas são o que parecem ser. Muitas vezes, como naqueles textos, ou como naqueles filmes, naqueles desenhos infantis, que eu costumava assistir junto com os meninos, junto com os meus filhos. Sabe aqueles desenhos, aqueles filmes, onde existe um gênio e existe uma lâmpada, e que você tem direito a 3 desejos? Muitas vezes, amados, como personagens daqueles desenhos e daqueles filmes infantis, muitos não pedirão aquilo que realmente necessitam, muitos pedirão riquezas, muitos pedirão poder, muitos pedirão prata e ouro, tesouros que a traça e que a ferrugem corroem e que podem ser roubados. Como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Porque não conhecem a si mesmos, porque não conhecem as suas reais necessidades, porque não conhecem ao Deus Todo-Poderoso. Essa resposta, passa por uma sincera reflexão. Essa resposta passa por um autoconhecimento. Essa resposta ela envolve uma investigação de si mesmo. E isso requer coragem. Coragem de se olhar. Coragem de olhar para dentro de si e se enxergar como realmente é. Coragem de abrir mão das máscaras, não das máscaras que nós, por conta da pandemia, somos obrigados e orientados a usar. Essas não, essas são necessárias. Mas abrir mão daquelas máscaras desnecessárias que criam diversos personagens com os quais nós nos apresentamos diante das realidades da vida, diante das questões da vida. Agora eu vou vestir a minha máscara de cristão perfeito. Agora eu vou vestir a minha máscara de pessoa feliz. Agora eu vou vestir a minha máscara de profissional realizado.
Vamos abrir mão de todas essas máscaras, olhar para dentro de nós, nos enxergar como somos e clamar pela misericórdia do Senhor. É preciso que haja uma conversão do nosso olhar, da maneira que olhamos para nós, da maneira que olhamos para o outro, da maneira que olhamos para o nosso Deus. E uma vez, amados, que todas essas nossas necessidades são então identificadas, uma vez em que as amarras e as prisões que nos mantêm marginalizados e cegos e presos a uma vida desgraçada, a uma vida desprovida da graça de Deus, nós poderemos então, enfim, sermos libertados e termos a nossa visão restituída, termos a nossa visão restaurada. Jesus diz para Bartimeu: vá, a tua fé o salvou. Imediatamente, diz o versículo 52, ele recuperou a visão. Mas diz também que ele seguiu a Jesus. E aí vem uma quarta lição para nós a respeito de Bartimeu. Bartimeu tinha um coração agradecido e uma visão do futuro. Perceba, Jesus realizou um milagre, mas Jesus ofereceu a ele uma opção: vá, você pode ir. Mas Bartimeu entendeu, e talvez, como diz a palavra, possa ter passado na cabeça dele: para onde mais eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? E Bartimeu então decide seguir a Jesus. Ele já havia sim conseguido o seu milagre, mas ele sabia que somente com Jesus ele poderia desfrutar da vida abundante. E ele se torna então um discípulo do Mestre. Ele sabia que havia muito mais a ser aprendido. Ele sabia que Jesus supriria todas as suas necessidades. Há pessoas que enxergam fisicamente, mas que não enxergam as grandezas de Deus. E há outros e há outras que, ainda que cegas fisicamente, são capazes de perceber as maravilhas do reino de Deus. Bartimeu direcionou a sua fé para Jesus, o único que poderia salvá-lo. Em que ou em quem você tem depositado a sua fé? Em você mesmo? Nas suas próprias capacidades, no seu entendimento? Em outros, nas capacidades do entendimento de outros? Talvez nos políticos? Talvez na economia? Mas tudo isso é limitado. Você sabe o que esperar de tudo isso, mas o Senhor sempre nos surpreende. Bartimeu certamente queria, como ele disse, voltar a ver, mas ele conseguiu muito mais. Ele recebeu a salvação. Ele passou a enxergar muito mais do que ele enxergava antes de haver perdido a sua visão física. É isso que o Senhor nos oferece, é isso que Jesus nos oferece quando nós permitimos que Ele venha e que Ele faça parte das nossas vidas. Quais são os caminhos que você tem percorrido? Caminhos de ilusão, caminhos de mentira, caminhos de morte. Aquele homem, Bartimeu, começou a sua história à beira do caminho, mas agora ele tinha para onde ir. A palavra do Senhor, lá em João 14, o próprio Jesus, no versículo 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor. Coloque diante dele tudo aquilo que tem te mantido à margem, tudo aquilo que tem roubado o teu senso de pertencimento. Nós temos a necessidade de pertencer. E quando nós somos marginalizados, ou quando nos sentimos marginalizados,
nós perdemos esse senso de pertencimento, esse senso de direção. Não importa quão difícil e sem resolução pareça ser o que você está vivenciando neste momento, acredite, a tua fé pode te salvar. Clame por Jesus, vença os obstáculos, seja sincero e creia. O milagre aconteceu para Bartimeu e o milagre pode acontecer também para você. O nosso Deus é o mesmo Deus, Ele continua realizando milagres. Às vezes o milagre vem de forma instantânea, como foi no caso de Bartimeu, mas às vezes é necessário um processo que levará um tempo maior. Mas o milagre acontece. Porque o maior milagre que eu e você podemos receber é a presença de Jesus em nossas vidas. O maior milagre que eu e você podemos receber é o privilégio de nos tornarmos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque na presença do Senhor. Clame por Jesus. Você vai ouvir agora uma canção, e enquanto você ouve essa canção, se derrame, se quebrante na presença do Senhor que está aí com você e que quer ouvir a tua oração e que quer ouvir o teu clamor.
palavra que nos alcançou nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, assim como Bartimeu, nós não nos cansemos de clamar diante dos obstáculos, diante das nossas necessidades, diante dos nossos medos, das nossas carências, Senhor. Que nós recorramos a Ti, ó Deus, que nós busquemos em Ti, Senhor, o nosso milagre, ó Deus. Que as vozes desse mundo, que as multidões não sejam capazes de nos calar, Senhor, mas que elas sirvam como incentivo para que nós clamemos ainda mais para que nós manifestemos ainda mais a nossa fé. E que por meio da manifestação da nossa fé, outros também te conheçam, Senhor, outros também se acheguem a Ti. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela certeza do Teu cuidado e do Teu amor. Nós te agradecemos pela certeza da nossa identidade, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos pelo nosso sentimento de pertença, Senhor. Nós pertencemos a Ti, ó Deus. E nós pertencemos a uma comunidade, ao corpo do qual Cristo é a cabeça. Nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor, pela coragem que só o Senhor pode nos dar de olharmos para nós mesmos, de nos autoavaliarmos, Senhor, e de reconhecermos as nossas necessidades, e de pedirmos a Ti, Senhor, que nos cure, de pedirmos a Ti, Senhor, que nos salve, que nos resgate. Senhor e Deus Todo-Poderoso, muito obrigada pela Tua presença em nós, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de seguir o caminho junto de Ti. Muito obrigada, Senhor, pela vida abundante, pela esperança. Muito obrigada pela certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Cristo Jesus.